muito rápido. Dizem que muitas empresas saíram de lá, Sim. tentando sufocar a Rússia. E hoje, muitas delas querem voltar. Algumas ficaram. As que ficaram continuaram ganhando, não sofreram sanções, continuaram ganhando seu dinheiro como Uhum, empresários. foram. E agora parece que algumas querem voltar. Certamente vão voltar em situação bem diferente. Sem dúvida, porque já perderam um mercado absurdo. Nessa época saíram principalmente muitas montadoras de carro. E isso foi uma coisa que é, é conversada entre amigos e todos ficavam preocupados como que seria feita a manutenção dos carros, com peças, tudo seria muito mais caro. E chegaram os chineses, que ofereciam todo o serviço, botaram montadoras, trouxeram marcas de carro que não eram conhecidas, mas só que trouxeram de alta qualidade. Todo mundo ficou muito surpreso pelos valores, pela tecnologia, que são essas marcas, né? BYD, Haval, Geely. Então, são carros totalmente modernos e que não tinha no mercado antes dessas sanções. Então, tudo isso se fecharam portas com os Estados Unidos e com a Europa, mas abriu uma porta totalmente para outro lado, para a Ásia, a China, todo mundo viu um mundo de oportunidades ali e se estabeleceram muito bem. Por isso que as pessoas têm dificuldade de conhecer a Rússia, né? A Rússia, a Sim. partir dessa que o americano achava que poderia isolar, ela ampliou o seu mundo, estreitou mais os laços com a China, com o Muito. Irã, com a Índia. Ela fez outro entrelaçamento internacional. Isso é muito importante. Eles sempre tiveram essa grande capacidade. Estão Sim. reconstruindo muita coisa que, com a dissolução da União Soviética, Sim. gerou quase um caos em uma parte Uhum. de região e hoje estão reconstruindo, fazendo coisas novas e buscando novos aliados, novas parcerias no Sim. mundo. E com sucesso, né? Isso a gente viu nesse último ano, 2024, como que aderiram novos países ao BRICS, né? É, Que era um bloco que estava se movimentando muito devagar e com isso tudo, assim, a Rússia sendo uma potência bélica, a China sendo uma potência econômica e vendo todo tipo de país, de todo tipo de continente querendo participar, vendo que é um bloco que busca essa bilateralidade de comércio, né? É, sem se, sem, sem agredir ao outro país, sempre buscando formas de conversar, termos justos. E é por isso que se vê a vontade dos países integrarem, não o bloco está buscando novos países. Os próprios países se manifestaram querendo participar. Isso é um movimento bem interessante, né, na geopolítica. quando a União Soviética foi dissolvida, as Sim, pessoas pensavam que ali viria o caos. De fato, foi uma situação dificílima. E hoje, com o período de Putin, parece que é um novo momento, não só de buscar novos aliados, novos espaços e um papel destacado no mundo. Né? Só quero lembrar, e você lá, sim. a Universidade Patrícia Lumumba, que foi criada para Uhum, dar solidariedade aos povos, em nome do líder revolucionário do Congo, que foi assassinado pela CIA. Então, essa universidade acolhia africanos, todo mundo do continente africano, e também os vietnamitas, americanos, cubanos, tinha muita gente lá, no período sim. que eu estudei, nesse período, e eles achavam que, e quando dissolveu a União Soviética, essa universidade praticamente foi esquecida. E o Uhum. Putin, muito Chegou. habilmente, abriu, não é bem, não sei se a expressão seria exatamente essa, mas só que ela está recebendo e está de portas abertas para a África. Isso é uma coisa importante. Tinha sido, é como se tivesse, durante a dissolução, dissolvido Uhum. tudo, e aí agora Sim, reabre. isso, Isso é uma coisa muito importante. sim, isso é muito importante mesmo. E eu, nesses 10 anos, vi isso acontecendo também. E até uma coisa que me veio à cabeça que eu acho muito interessante é a questão da estrutura russa, assim, estrutura da cidade em diferentes camadas. Porque morando aqui no Brasil, tem essa percepção que a gente tem uma universidade federal, muitas universidades
particulares, né? E quando chega na Rússia, eu vi que era uma estrutura totalmente diferente. Era no mesmo estado, são diversos tipos de universidades com diferentes objetivos, todas elas independentes e interagindo entre elas. Então, era uma universidade estatal que tinha os principais cursos, né? Medicina, relações internacionais, um pouco de engenharia, um pouco de direito, mas é, você vê que tem universidades de arte e cultura, que é voltado para instrumento, dança, desenho. Tem universidade de tecnologia, que é arquitetura, vai de arquitetura, engenharia e desenho também, gráfico, né? Tem universidade agrária, que é voltada para desenvolvimento de alimento, desenvolvimento químico, para produção de agrícola e pecuária. E tem a universidade que é voltada para o que é chamada lá assim de corporativo, que seria voltada para o direito, para coisas mais burocráticas. Então, todos os estados, eles têm esses 5 tipos de universidades, que são gigantes, todas elas oferecem moradia para os estudantes, são várias moradias, todos têm direito à moradia, se quiserem. É cobrado um valor que é irrisório, que eu posso te dizer que quando eu fui morar lá, um ano de moradia estudantil era R$ 80, um ano inteiro. Então eu fiquei assim, eu não acreditava que era possível cobrar um valor desse, né? Mas eles te davam todo esse subsídio e você pagava, vamos dizer assim, de forma simbólica, durante o ano inteiro você podia parcelar esses R$ 80, assim, que transferindo para a moeda russa também é um valor muito baixo. Então você vê essas universidades participando, interagindo o tempo todo entre elas, no estado, participando de coisas fora do estado. É uma coisa que eu não tinha essa vivência no Brasil. Certamente você deve ter percebido, e você conhece de perto, a Hum, segurança. sim, Passamos lá, uma sensação de segurança e de tranquilidade das pessoas. O que me chamou muita atenção é a limpeza das cidades. Tanto o país está em guerra, ah, tá? Tentaram fazer sanção em tudo que pudesse. hum, As cidades são limpas, uhum. tem uma sensação de segurança muito grande, né? Isso é outro fator também que me agrada bastante de morar lá. Porque você tem uma liberdade, qualquer hora do dia ou da noite, para passear, que a segurança é plena. É muito raro acontecer um crime. Eu até tive uma situação recente, assim, antes de vir para o Brasil, eu contei pro meu pai, que eu estava com minha namorada e aconteceu uma coisa na cidade lá que a gente mora, Krasnodar, atualmente, e aconteceu de ter uma blitz, um rapaz se irritou com o policial, ele bateu no policial e roubou a arma do policial. E lá na Rússia, o noticiário tem na TV normal, mas todo mundo também tem o Telegram, que recebe notícia em tempo real. Então todo mundo recebeu a notificação que tinha um rapaz armado pela cidade, de 2 milhões de habitantes. Uma cidade imensa. E o pai da minha namorada me ligou pra ela e falando, olha, não sai de casa que tem um rapaz armado. Isso já era do outro lado da cidade, assim, já era cerca de 15 quilômetros de distância da gente. Ele falou, não sai de casa que tem um rapaz armado na cidade. Aí ela me falou assim, e ela, seguindo o que o pai dela falou, eu falei, mas não precisa se preocupar, é um rapaz do outro lado da cidade, ele não vai andar pela rua com uma arma na mão. Ele deve estar mais escondido do que ameaçando pessoas, né? E aí ela falando sério comigo assim, e você entende que é a sensação de segurança deles, né? Também uma coisa, a questão do desemprego. Tem atualmente desemprego, né? Atualmente lá, eles têm suprido essa demanda, porque primeiro que existe uma coisa lá que é a carga horária dos das pessoas é dividida normalmente assim. Existe a carga 5x2 normal, mas é muito comum a 2x2 ou 3x3. Isso é muito interessante, porque eu trabalhei nesse gráfico de horário também. E é muito bom.
Porque quando é 2x2, você trabalha no dia sabendo que no outro você já está entrando de folga. E quando é 3x3 também, porque você trabalha um dia, aí no outro você trabalha e já sabe que no outro você está de folga. É muito rápido. E é uma sensação muito boa. E você tem sempre dias da semana livre para resolver problema. Você consegue fazer muita coisa. Então, é, a- esse fato de ter esse gráfico proporciona que você contrate mais gente e também, fora a questão de crescimento de logística lá, demanda de empresas. Então, eles estão cada vez mais contratando, sempre você consegue emprego abrindo um aplicativo. Você vai num lugar, eles conseguem um emprego. É uma coisa que ainda não chegou no Brasil. Fiquei surpreso, tinha cartazes convidando as pessoas para se alistar para a guerra. Sim, Alistar, e falava quanto a pessoa recebia para a família, tudo. isso. E dizem que muita gente se alistou em função disso, que é um Ah, exército sim, profissional, sim. É, literalmente, não é isso. uma. Isso foi uma coisa que até chegou em mim agora, quando eu vim para o Brasil, e me mandaram uma notícia falando assim: Putin está convocando todos os homens. E vários amigos meus, sabe que eu moro na Rússia, me mandaram essa notícia, é, meio que zoando comigo, falando que eu ia ter que servir, alguma coisa assim. E primeiro que era uma notícia fake, assim, né? Não teve nada disso. E para contextualizar essa questão, até porque eu não precisava nem ler a notícia para saber que era fake, é porque quando teve o início da operação especial, é, te- saiu a notícia oficial. Como que seriam feitas as convocações? No total, tinham previsto 18. E dessas 18, é, eles determinaram como que ia ser feito. Isso em caso de perder muita gente. E acabou que das 18, a primeira convocação não terminou. Eles fizeram a primeira convocação, liberaram quase todo mundo. Eu não tenho nenhum amigo que foi pro campo de batalha. Mesmo tendo idade, tendo forma, tendo servido, porque todos os homens lá servem, né? Mesmo assim, eu não conheço ninguém que foi para Ucrânia ou pegou em uma arma. Então, eles dispensaram todo mundo porque também existiu essa opção de servir de forma privada. E é do governo também, não é uma coisa. É, Tem gente que fala que é mercenários, mas não é. Não é. É tudo pelo governo contratados, mesmo. contratados, Isso, está anunciado nos cartazes. isso. E, e existe uma busca muito grande e é periodicamente assim, vai gente para lá, porque não tiveram mais convocações. Não saiu da primeira. Se tiver, vai voltar a chamar quem foi convocado na primeira ainda. Então, tá longe de sair uma convocação assim de toda a população, muito longe.